Ok. Bom dia, pessoal, primeiramente. Graça e paz. Meu nome é Pedro Kairos. Eu faço parte aí da família da Catedral da Família, Safe Church. Estou muito feliz, Cris, muito honrado por essa oportunidade de agradecer a Deus pela sua vida, por essa oportunidade também para servir. E eu creio que Deus vai falar poderosamente no coração de vocês hoje, aos nossos corações. Bora lá então, pessoal. Antes de começar a palavra, eu gostaria de fazer uma rápida oração aqui. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, eu entrego a vida, Pai, de cada pessoa que se encontra aqui em Tuas mãos. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Nós queremos aprender um pouco mais de Ti nessa manhã, Pai. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, alimentar da palavra que vem direto do céu, Deus. Senhor Jesus, fala conosco, nós estamos com os corações abertos para receber tudo aquilo que vem do Senhor, Deus. Nós estamos aqui, Pai, para receber a Tua palavra, receber o Teu alimento, Pai. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente, que o Senhor venha usar a minha vida, que eu possa ser um canal de bênção na vida das pessoas, e que o Senhor venha, Senhor Jesus, agir em nosso meio, que o Senhor venha, Senhor Jesus, mover as águas em nosso meio, Deus. Eu entrego este momento em Tuas mãos, Pai. Irmãos, eu quero pedir que vocês abram a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Eu creio que Deus ele vai falar poderosamente na vida de vocês. Eu sei que tudo tem um propósito, e algumas coisas que eu passei esses dias foi para que eu tivesse autoridade para trazer essa palavra. Eu entendi qual era o propósito de eu trazer essa palavra e entendi todo o contexto de algumas coisas que eu passei, e logo vocês vão entender. Vamos lá, 1 Reis capítulo 19, versículo 4, vai falar assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. Irmãos, quando a gente fala de deserto, a gente automaticamente, com a nossa mente humana, a gente começa a pensar já num sentido, entre aspas, negativo. Quando a gente fala de deserto, nós já começamos a pensar num lugar de isolamento, num lugar de angústia, num lugar de provação. Talvez quando eu falo de deserto nessa manhã, você atribui ao seu relacionamento, talvez você atribui a uma fase ruim que você esteja passando, a uma crise financeira. Então, assim, a mente humana, quando fala de deserto, quando falamos de deserto, nós atribuímos ao negativo. Só que hoje eu queria te convidar a ver o deserto com uma perspectiva diferente, com um significado diferente. Por exemplo, o deserto é um lugar de preparação. Quando o povo ele sai ali do Egito e ele é encaminhado por Deus para o deserto, ali foi um lugar onde o povo amadureceu espiritualmente. Ali foi um lugar onde o povo eles aprenderam a depender e a confiar em Deus. Por exemplo, o deserto é lugar de encontro com Deus. Foi no deserto que Moisés ele encontrou ali com a sarça. O próprio Elias, como diz aqui no texto, o próprio Elias ele teve um encontro com o anjo do Senhor no deserto. O próprio Elias ele dormiu, e foi no deserto que Deus ele alimentou Elias e deu um direcionamento para Elias. Amém? Então assim, Isaías 35, capítulo 35, versículo 1, vai falar ali da transformação do deserto, que está escrito assim, ó: O deserto se alegrará e crescerá flores nas terras secas. Então, o deserto a gente pode considerar também, meus irmãos, que é um lugar onde Deus, em meio às adversidades, ele se revela com o seu amor. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos nessa manhã para uma autoanálise, para uma reflexão. Qual é o seu deserto? Responda para si mesmo. Qual é o seu deserto? O que tem tirado a sua paz? Qual situação você tem passado hoje que tenha roubado a sua paz? Esse deserto, ele foi por uma decisão, entenda, porque tem desertos que nós entramos que é por causa de decisões, das nossas próprias decisões. Tem desertos que nós entramos que é por causa de alguma situação, como Elias fez muitas coisas e depois ele foi ameaçado por Jezabel e Acabe, e ele fugiu para o deserto. Então, por que você está nesse deserto? É pelas suas decisões? É porque você está fugindo de algo? Ou é porque o próprio Deus ele te colocou no deserto? Irmãos, a gente pensa que não, mas muitas das vezes é o próprio Deus que nos coloca no deserto. Tem um versículo muito interessante que está aí no livro de Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 2, que fala assim: olha, eu te levei ao deserto para ver o que havia dentro do seu coração. Olha para você ver.
Deus, ele fala, eu te levei ao deserto para ver o que havia dentro do seu coração. Eu costumo fazer uma analogia, que é o seguinte: quando você tem uma garrafa d'água, ela está destampada, quando você aperta, vai sair o que de dentro da garrafa? Água. Tem uma garrafa de sumo, ou uma laranja, quando você aperta, um sumo de laranja, quando você aperta, vai sair o quê? Sumo de laranja. Quando você aperta uma laranja, vai sair laranja, o sumo. Então, assim, eu queria te perguntar nessa manhã também, quando Deus te aperta, quando você está no deserto, o que que sai de dentro do seu coração? Se hoje você não está em nenhum deserto, se você entrasse hoje para algum deserto, se Deus te colocasse na prova, o que que vai sair de dentro de você? Fé, coragem, confiança, ou vai sair murmuração? Ou vai sair falta de fé, falta de confiança, falta de coragem? Muitas das vezes somos colocados no deserto para Deus. Deus, ele está nos provando para ver o que há dentro do nosso coração. Então eu te convido a fazer essa análise. Qual é o seu deserto? O que tem roubado a sua paz? E por que você está nesse deserto? Deus, ele está falando hoje nessa manhã, levanta. Como ele falou para Elias? Olha, levanta, levanta, come e acorda. Deus está falando nessa manhã, Elias, levanta, come. O projeto que eu tenho nessa nação portuguesa, eu preciso fazer, levanta. Elias, levanta, come. A sua família precisa de você. Elias, levanta, come, bora. Esse projeto eu vou realizar através da sua vida. Então Deus, ele está falando aqui hoje, nessa manhã. Levanta, come. Quando Deus fala com Elias, levanta, eu logo associo ao significado de mentalidade. Levanta, bora, para de murmurar. Vai chegar no novo tempo. Quando ele fala come, significa provisão, alimento. É o alimento que Deus, ele vai te dar no deserto para você alcançar os seus objetivos, para você superar os problemas, os desafios da vida. E quando Deus ele fala, quando o anjo aparece para Elias no deserto, aí ele fala assim, no capítulo 19, no versículo 10, ele fala assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para me tirarem. Então, assim, Elias, ele veio com esse argumento para o anjo. Então, eu quero te perguntar também, qual argumento você tem dado quando o anjo perguntou a Elias, o que você está fazendo? O que você está fazendo aí? Foi 2 vezes. O que você está fazendo aí? E ele falou isso. É porque mataram todos os profetas, agora sobrou só eu. E pronto, eles querem me matar também. Então, assim, ele veio com esse argumento. E eu queria te perguntar, qual argumento você tem dado para o Senhor quando ele fala o que você está fazendo aí? Porque muitas das vezes também o Senhor, ele está falando, levanta, bora, anda, sai do deserto. E você está murmurando, argumentando. E já é para você sair do deserto há muito tempo. Então, o Senhor está falando hoje para sua vida, saia do deserto. Dê um novo significado para esse deserto, para essa luta. Irmãos, imagina se Deus não intervisse na vida de Elias no deserto. Ou uma, ou outra. Ou ele morria de fome, ou ele morria de angústia. Eu costumo falar que a frase é o seguinte: o colapso emocional é inevitável para quem não acredita numa intervenção divina. Repito, o colapso emocional o colapso emocional é inevitável para quem não acredita numa intervenção divina. Imagina se Moisés ele chegasse na frente do mar, e se ele não acreditasse numa intervenção divina, morte. Imagina Davi na frente do gigante, se ele não acreditasse na intervenção divina, se ele não acreditasse nas mãos poderosas do Senhor, morte. Então eu profetizo e declaro na sua vida que haverá uma intervenção divina na sua vida. Haverá a provisão de Deus na sua vida, haverá o alimento. Irmãos, não deixe o deserto sufocar os teus sonhos. Não deixe o deserto paralisar os teus projetos. Não deixe o deserto te neutralizar. Entenda, hoje Deus ele fala fortemente no meu coração para falar para vocês entenderem o deserto. Deem um novo significado para o deserto. Deem um novo sentido a essa luta. Dê um novo sentido para esse desafio. Não é hora de murmurar. Deus falou hoje nessa manhã, não é hora de retroceder. Não é hora de olhar para trás. Não é hora de vir com argumentos. É hora de levantar. É hora de comer. E é hora de seguir em frente. Porque Deus, ele quer fazer muita coisa através da sua vida. Tem um versículo trazendo mais para
para o sentido de projetos, que Deus falou muito fortemente no meu coração também, forte, que se encontra no livro de Romanos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você é muito forte. Imagina, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Até quando você vai ficar nesse deserto? Até quando você vai ficar remoendo essa luta, essa prova? Ei, levanta, levanta, acorda, come. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Deus está falando muito forte no meu coração sobre projetos. Deus está falando, saia do deserto. É hora de levantar, é hora de comer. Eu preciso realizar um projeto através da sua vida. Eu não sei para quem Deus está falando, se é para todos, se é para algumas pessoas, mas Ele está falando, levanta, come. É hora de seguir. É hora de ir avante. Para algumas pessoas, Deus fala assim, Deus, como falou para Elias, no imperativo, é uma ordem, levanta, come. A gente tem um longo caminho pela frente. E para outras pessoas, Deus ele convida, olha, você aceita sair do deserto? Porque, irmãos, tem coisa na nossa vida que Deus, ele vai falar assim, não, bora, anda, vai ser assim, 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 exato, é aquilo e aquilo. E tem coisas que vão depender do nosso posicionamento. Deus, ele nos dá a oportunidade, mas ele vai esperar o nosso posicionamento. Então, assim, Deus, para algumas pessoas hoje, nessa manhã, ele está falando, olha, saia do deserto. Chegou o momento de você sair do deserto. Essa luta, essa tribulação, esse desafio acaba hoje, acaba agora. Algumas pessoas, Deus está falando assim, dessa maneira. E para outras pessoas, Deus está falando assim, olha, você tem a oportunidade de sair desse deserto hoje. Você quer? Então cabe a pessoa se posicionar para sair do deserto. Através do posicionamento, ela vai encontrar a saída. Então essa palavra, e eu concluo falando com os irmãos, dê um novo significado para o deserto. Ao invés de murmurar, ao invés de falar esse deserto é uma tribulação, esse deserto é uma prova que eu não consigo sair, não. Dê um novo significado. Não, esse deserto é um lugar de aprendizado. Esse deserto é um lugar onde eu vou crescer espiritualmente. Esse deserto é um lugar onde eu vou evoluir. Esse deserto é um lugar onde eu vou ser alimentado por Deus. Esse deserto vai ser um lugar onde eu vou dormir, eu vou descansar no Senhor. Troque o significado. Eu quero deixar um versículo aqui para terminar, que se encontra no livro de Isaías 43, versículo 19. Está escrito assim, ó. Para finalizar e concluir e resumir a palavra da troca do significado de algo novo, eu quero ler e deixar para a meditação dos irmãos. Isaías 43, 19. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terra seca. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar no coração dos irmãos. Irmãos, saia do deserto. Deus ele está te convidando. Para algumas pessoas ele está ordenando, saia do deserto. Ele tem grandes feitos, grandes projetos para realizar através da vossa vida. Amém.